Boa noite, doutores, doutoras. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Espero que todos estejam bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Boa noite, professor. Sim. Maravilha, muito obrigado, Camila. Obrigado a todos pela presença. Pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos, nós vamos iniciar hoje os dos crimes contra a administração pública, tá? Então, para vocês se situarem aí com relação ao material que já foi encaminhado para vocês, né, com relação aos slides, já está aí compartilhado a partir da página 80. E se você estiver seguindo pelo Código Penal, a partir do artigo 312, tá? Então, a partir aí do nosso material da página 80 ou do Código Penal a partir do artigo 312. Mais uma vez, né, sejam todos muito bem-vindos. Tela compartilhada, aula já gravada. Vamos então aí iniciar a nossa aula. Qualquer pergunta, qualquer consideração, né, eu estou aqui sempre à disposição de vocês. Fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para perguntar. Bom, importante dizer que a partir do momento em que nós vamos estudar um tópico que fala da administração pública, né, nós precisamos do conceito daquilo que é a administração pública em si. Então, a doutrina, né, o Código Penal comentado do doutor Guilherme Nucci, meu está aqui aberto ao meu lado, traz para nós o conceito de administração pública. Então, me permitam fazer a leitura. Diz o Código Penal comentado do doutor Guilherme Nucci que a administração pública, apesar de bastante amplo, o conceito de administração pública abrange, atualmente, toda a atividade funcional do Estado e dos demais entes públicos, trazendo este título do Código Penal uma gama de delitos voltados à proteção da atividade funcional do Estado e de seus entes, variando única e tão somente o objeto específico da tutela penal. E esta é uma citação, então, do Antônio Pagliaro e o Paulo José da Costa Júnior, do livro Dos Crimes contra a Administração Pública, página 16/18. Então, ou seja, a própria doutrina traz para nós aí o conceito de administração pública, né? Importante dizer ainda que quando nós estudamos, né, aí o título 11 da parte especial do Código Penal, né, que, como eu disse, se inicia ali no artigo 312, nós temos que fazer algumas observações. Quais são elas? Né? O capítulo 1 vai tratar dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, e o capítulo 2 vai tratar dos crimes praticados contra particular, contra a administração em geral. Então percebam que nós temos dois grandes eixos a serem analisados. Quando o sujeito ativo do crime praticado contra a administração pública é um funcionário público e quando o autor do fato ilícito é um particular que age contra a administração pública. Então aí nós temos, como eu disse, né, esses capítulos que serão objeto aí do nosso estudo. Além disso, né, nós temos que compreender também quais são as três funções estatais, ou seja, são aquelas que são exercidas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, com seus órgãos e, no caso também, da administração indireta. Né? Então, observem aí, percebam que nós temos, então, quando tratamos de funções estatais, né, o Estado ele exerce, então, os três poderes. Né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Os três poderes, então, englobam aí a administração pública. E além dos três poderes, nós temos também a administração indireta. Então, executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, isso é extremamente importante para que nós possamos aí compreender o terreno jurídico que nós estamos aqui adentrando. Né? Não é, logicamente, algo totalmente à parte aí da nossa vida cotidiana, até porque, né, o Brasil foi objeto aí, nos últimos anos, de grandes investigações, de grandes ações, né, que foram perpetradas pelo Poder Judiciário,
né, pelas polícias federal, civil e assim por diante, contra crimes praticados contra a administração pública, tanto em razão de particulares, como também em razão de funcionários públicos. Então, nós temos aí essa perspectiva do qual nós estamos aí observando. Então, é extremamente importante que nós saibamos, que nós, então, consigamos aqui observar essas questões para que nós possamos compreender, como aí nós estamos vendo, né, o momento em que nós estamos adentrando, a circunstância que se faz natural quando nós estudamos dos crimes contra a administração pública. E lógico, né, a partir do momento que a administração pública é vítima da prática de ilícitos, logicamente que existem consequências aí a todos os particulares. Então, esse é um outro aspecto que nós devemos observar. Bom, na sequência aqui, né, nós temos que analisar algumas questões, né, como é que os tribunais, na jurisprudência, observam e fazem com que os crimes contra a administração pública sejam interpretados. Então, é algo extremamente importante. E aí nós temos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Quando ele fala lá do caso do peculato furto. Nós vamos ver, o artigo 312 é o crime de peculato, mas é importante nós já observarmos aí o que, de forma específica, como a jurisprudência, melhor dizendo, analisa crimes dessa natureza. Então, olha só, ação penal, delito de peculato furto, apropriação por carcereiro de farol de milha que guarnecia motocicleta apreendida, coisa estimada em R$ 13, olha só que absurdo. Res furtivo, ou seja, a coisa furtada, de valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente, circunstâncias relevantes, crime de bagatela, caracterização, dano à propriedade da administração e relevância no caso, aplicação do princípio da insignificância, atipicidade reconhecida, absolvição decretada, habeas corpus concedido para esse fim, voto vencido, verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido como delituoso à luz das suas circunstâncias. Deve o réu, em recurso de habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do comportamento. Tá, pessoal? Olha só. Por mais que seja aí reconhecido, né? Logicamente, por mais que não tenha sido reconhecido como ilícita a conduta do carcereiro que furtou ali o farol de milha de uma motocicleta apreendida, né? Vamos convir aqui que se trata, pelo menos, de uma conduta imoral. Nós sabemos que existe uma distância enorme entre a imoralidade e entre a ilegalidade, tá? Então, por mais aí que o STF tenha reconhecido a atipicidade da conduta, né, daquilo que foi classificado, que foi tipificado como peculato furto, não podemos dizer que seja uma conduta adequada, né? Não podemos dizer que seja uma conduta correta. Então, é algo extremamente importante que nós tenhamos, logicamente, esta compreensão, né? Agora, o que nós temos que compreender com relação a isso? O fato de que, apesar de se tratar de um crime grave, envolvendo o patrimônio público, parece-se impossível defender tal possibilidade. Basta pensarmos no servidor público que se apropria de um lápis do trabalho e o leva para casa. Apesar de moralmente condenável, não há interesse social em se punir alguém criminalmente por tal ato, né? E é por isso, e é por essas e outras, eu particularmente não concordo com essa corrente, é por essas e outras que estamos como estamos, né? Que tem muitos funcionários públicos aí que fingem que aplicam vacina de Covid e acabam não aplicando, né? Porque quem pode o mais, pode o menos. Então, ele um dia furtou lá o farol da motocicleta, o STF entendeu que é um fato atípico, depois ele imprime os trabalhos da escola e aí vai ser um fato atípico, e nós estamos cheios de fatos atípicos que, de fato,
né, ou por mais ou por menos, lesam o poder público, né, de uma forma direta, sempre. Então, eu particularmente citei aqui essa jurisprudência, por mais que eu não concorde com ela, tá? Mas é importante nós conhecermos aí aquilo que como a doutrina interpreta essas situações. Agora, vamos ver um outro caso, né? Um julgamento também lá do Supremo Tribunal Federal, onde também reconhece o princípio da insignificância de forma pacífica, no caso de descaminho, que também é um crime contra a administração pública, né? Nós vamos ver a diferença de descaminho, de contrabando, nós vamos ver essa diferença. Então, olha só, para a referida infração penal, estipulou-se o limite de R$ 20.000, conforme o seguinte julgado. Então, o que é o crime de descaminho? Deixa eu fazer aqui uma observação rápida para vocês compreenderem. Tá? Crime de descaminho e crime de contrabando nada mais é do que a introdução de produtos importados no Brasil, né? Só que aí tem uma distinção. Contrabando de produtos ilegais que não podem adentrar ao Brasil e descaminho de produtos legais que podem entrar ao Brasil, mas tem que pagar imposto de importação. Tá? Então, se o produto não é um produto ilegal, não é um produto proibido de entrar no Brasil, e ele entra sem pagar imposto, é descaminho. Se é um produto ilegal, que não é permitida a importação, é um crime de contrabando. Então, para o crime de descaminho de um produto lícito, mas que deve ali ser recolhido o imposto, aqui essa jurisprudência fixa aí o limite do valor em R$ 20.000. Observem, ementa habeas corpus processual penal e direito penal, descaminho, impetração contra a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça e inadmissibilidade do right, ou seja, do processo, valor inferior ao estipulado pelo artigo 20 da Lei 10.552 de 2002, Portaria 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, princípio da insignificância, aplicabilidade. A óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou e existem precedentes nesse sentido. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada. Para crimes de descaminho, considera-se para a avaliação da insignificância o patamar previsto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com a atualização da Portaria 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, né? Descaminho envolvendo elisão de tributos federais em quantia pouco superior a R$ 10.000, enseja o reconhecimento da atipicidade material do delito, dada a aplicação do princípio da insignificância, habeas corpus extinto sem resolução de mérito, ordem concedida de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta imputada a paciente, com o consequente trancamento da ação penal de origem, né? Parece que é tudo muito fácil, parece que é tudo muito normal, pessoal, mas na prática não é, tá? Não é bem assim. Não é porque uma decisão ou outra teve aí uma decisão favorável que a pessoa pode correr o risco aí de ir para o Paraguai e trazer produtos e assumir o risco de não pagar impostos, tá? Até porque nós temos aí, né, o Superior Tribunal de Justiça, quando recentemente, então, aí aprovou o enunciado sumular número 599, então a súmula do STJ, que diz o seguinte, né, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então, o que o STJ diz a respeito? Olha só. Assim, a tese fixada passa a ser a seguinte: incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassa o valor de R$ 20.000, a teor daquilo que diz então o artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias conforme nós já observamos. Então, o que nós temos a respeito disso? O próprio STJ excepcionou o entendimento simulado recente, já que o crime de descaminho é um crime contra a administração pública. Então percebam, né, não é ainda de uma forma concreta e efetiva
um tema aí pacificado. Ainda nesse mesmo sentido, quando fala da súmula 599 aí do STJ, né, diz que, a despeito do teor denunciado da súmula 599, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, as peculiaridades do caso concreto. Réu primário com 83 anos na época dos fatos e avaria de um cone avaliado em R$ 20, ou seja, menos de 3% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, justificam a mitigação da referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da inexpressiva lesão jurídica provocada. Bom, pessoal, aí nós estamos falando de um senhorzinho de 83 anos de idade que atropelou um cone lá da Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, aí é uma outra realidade, é uma outra situação, tá? Ele causou um dano contra o patrimônio público, sim, né? Mas aí é reconhecível, é possível, né? É moralmente aceito determinar que há ali a aplicação do princípio da insignificância, né? Não sei como, nós temos que analisar aí, se bem que hoje a longevidade faz com que as pessoas tenham uma vida muito mais ativa, né? Mas um senhorzinho de 83 anos aí dirigindo também tem que tomar mais cuidado, né? Não pode, logicamente, ficar dirigindo sozinho aí. É bom alguém estar sempre perto, do lado, porque pode uma hora, num minuto de besteira aí, cometer uma conduta mais grave. Então, só para frisar, né? Das jurisprudências que nós analisamos até agora, nós temos que observar então essas questões, onde o STF diz que existia o princípio da insignificância em razão de um crime contra a administração pública, até porque nós não estamos ainda aqui estudando os crimes em espécie, né? Mas entender o contexto. STF diz que há o princípio da insignificância contra a administração pública. Depois nós temos a súmula 599, diz que não há princípio da insignificância quando a vítima for a administração pública. Aí ele vem e dá um julgado lá que aceita, né? Porque demonstra que não havia ali interesse social naquela tipificação, naquela punição. E aí vem e reconhece o princípio da insignificância quando um senhorzinho de idade pratica lá um crime de dano contra o patrimônio público, tá? Então, nós temos que entender o contexto aqui da nossa análise, entender aqui o contexto daquilo que nós estamos, então, estudando, pessoal. Bom, vamos lá. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, agora nós estamos aqui no capítulo 1, né, do título 11 da parte especial do Código Penal. Ou seja, nós estamos aqui, então, observando, nós estamos aqui, então, agora começando, de fato, a adentrar, né, nos crimes contra a administração pública de uma forma concreta, né? A respeito disso, nós já temos aí, importante dizer, né, que, logicamente, ele deve ser considerado como um crime mais grave porque o agente delituoso é alguém investido em ali a função pública. Então ele tem que ser um crime mais grave, ele tem que ser um crime punido de uma forma especial, porque, né, é alguém que é funcionário público, é alguém que exerce o munus público, é alguém que por vezes tem a fé pública, tá? Ou seja, ele é a própria manifestação personificada do Estado. O funcionário público nada mais é do que a personificação do Estado ali no exercício daquela função. Sobre, então, esses crimes, né, aqui trazidos pelo capítulo 1º, nós temos, então, o peculato culposo, o peculado mediante o erro de outrem, né, a inserção de dados falsos em sistemas de informações, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, crime de concussão, corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violência arbitrária, abandono de função, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, violação do sigilo funcional,
sigilo de proposta de concorrência e a norma que define o conceito de funcionário público para esses fins. Então, nós temos aqui, salvo engano, no artigo 326, deixa eu até confirmar, o artigo 326 é o que traz o conceito de funcionário público nos termos do direito penal. Não, pessoal, não é o artigo 326, deixa eu ver qual que é o artigo aqui. 316, deixa eu ver. Bom, pessoal, não, aqui, ó, 327, tá? Artigo 327 é que traz para nós o conceito de funcionário público nos termos do Código Penal. Então, além daquilo que vocês estão estudando ou ainda estudarão em direito administrativo, né, pelo próprio conceito de funcionário em direito administrativo, o Código Penal traz também o seu conceito nos termos do artigo 327 do Código Penal. Ele nos diz quem é funcionário público para aí o interesse do direito penal. Então, é um estudo bastante interessante, que faz parte da nossa vida, que faz parte dos problemas vivenciados pelo nosso país, né, onde muitas pessoas levam na brincadeira, acha que tudo pode, acha que tudo que é público é do povo, né, e, na verdade, não é bem assim. É para o povo e não do povo. Bom, qual é a classificação que nós temos aí a respeito desses crimes praticados por funcionários públicos contra a administração geral? Primeiro, são crimes próprios. Aqui, pessoal, estou dando uma classificação geral, tá? Não analisando aí a espécie de cada crime. Depois nós faremos também uma classificação do crime em espécie. Mas, de uma forma geral, são crimes próprios, até porque nós temos a referência de que devam ser funcionários públicos, né? Pois só podem ser praticados por quem é funcionário público, ressalva de hipóteses da coautoria ou da participação, que aí aplica-se a mesma regra aos particulares também. Isso porque a condição pessoal de funcionário público se comunica aos demais agentes, nos termos do artigo 30 do Código Penal, conforme nós já estudamos lá atrás na parte geral do direito penal. De forma mais específica, os crimes são praticados, então, por funcionários públicos contra a administração em geral, né? E são chamados, então, de crimes funcionais. As infrações penais funcionais se subdividem em delitos funcionais próprios e delitos funcionais impróprios. Então, aqui nós temos essa subclassificação dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Então, é algo extremamente aí importante, é algo que nos leva, mais uma vez, à reflexão, pessoal. Ou seja, né, esses aspectos, essas questões são extremamente importantes a serem analisadas neste momento. Bom, crimes funcionais próprios são aqueles que só podem ser praticados por funcionários públicos, caso, né, aí não haja qualidade de sujeito ativo e a conduta é penalmente atípica, por ser exemplificado como um crime de prevaricação. Vamos lá mais uma vez, olha só. Crimes funcionais próprios são aqueles que só podem ser praticados por funcionário público, né? Se uma pessoa que não é funcionária pública pratica essa conduta, se uma pessoa que não é funcionária pública, né, pratica uma conduta que é aplicada, que é constituída como ilícita, somente quando praticada por um funcionário público, não há como haver ali a tipificação daquele fato. Então, ou seja, são hipóteses, são circunstâncias que tornam ali atípica esta conduta. Por quê? Porque ela só pode ser praticada por funcionário público. Nós estamos falando aqui dos crimes funcionais próprios. Já quando nós falamos dos crimes funcionais impróprios, são aqueles delitos, se não houver a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, não se configuram, mas são penalmente relevantes em virtude aí da criminalização de outro dispositivo, que é o caso, por exemplo, do peculato, né? O peculato é bastante interessante, por quê? Se essa conduta, né, apropriar-se da coisa alheia que está sobre sua posse,
em razão da sua função, é peculato, né? Quando o funcionário público se apropria daquilo que não é seu, daquilo que é do Estado, daquilo que é público, porque ele está na posse da coisa na qualidade de funcionário público. Agora, o que nós temos no âmbito particular? A apropriação indébita, né? Quando eu empresto algo que é meu para alguém e essa pessoa não devolve, eu estou transmitindo como empréstimo somente a posse, eu não transmito a propriedade. Então fiquem atentos aí, olha aí uma regra básica do direito civil, né? O estudo da posse e da propriedade. Ou seja, então a partir do momento em que eu empresto algo meu, particular, do André, para uma outra pessoa, um livro, por exemplo, e essa pessoa não me devolve, ela pratica a apropriação indébita. Ela se apropriou indevidamente daquilo que ela já tinha posse com a minha concordância. Já o funcionário público, que se apropria da coisa pública porque ele tem a posse em razão do efetivo exercício da sua função pública, ele pratica peculato. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem. Maravilha. Obrigado, Flávio. Então, olha só, pessoal, dando sequência aí, né? Nós temos, então, crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. O que significa dizer? Crimes funcionais próprios, se for praticado por uma pessoa que não é funcionária pública, é um fato atípico. Crimes funcionais impróprios, se for praticado por uma pessoa que não é funcionária pública, né? Ou seja, como ela não é funcionária pública, não pode ser o exemplo aí do artigo 312, não é o peculato. Mas nós temos uma outra disposição legal que diz que pode ser considerado como apropriação indébita. E olha só aí também o acórdão do STJ a respeito deste tema. O procedimento previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal, na eventualidade de sua aplicação, se restringe consoante entendimento consolidado na jurisprudência, né, do Colendo Tribunal, do Colendo Supremo Tribunal Federal e no desta Corte Superior, aos crimes funcionais próprios, aqueles em que a qualidade de funcionário público é essencial à sua configuração e, faltando esta, o fato será um indiferente penal, descrito nos artigos 312 a 326, o que não é o caso do delito imputado ao paciente, previsto no artigo 92 da Lei de Licitações. Então, ou seja, o crime existiu, porque ele estava ali capitulado numa lei esparsa. Não era um crime próprio, mas não deixa de ser um fato típico, porque ele está capitulado também numa legislação ali, né, em relação. Aqui esse acordo nos traz uma outra informação extremamente importante. Por quê? Porque quando vocês estudam processo penal, vocês vão ver que existem o quê? Existe ação penal pública, existe ação penal privada, conforme nós já vimos lá atrás também, entre os artigos 100 a 120 do Código de Processo, do Código Penal, tá? Mas quando vocês estão ali estudando o Código de Processo Penal, vocês vão estudando as ações penais. Na sequência, vocês vão estudando os ritos processuais, os procedimentos, né? E aí nós temos o procedimento comum e nós temos o procedimento especial, né? Procedimento comum, ele se divide em procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo ou procedimento sumaríssimo. Procedimento ordinário e procedimento sumário estão regulados no Código de Processo Penal. Já o procedimento sumaríssimo está regulado na Lei 9.099/95, ou seja, ela é relativa, ela é inerente ao juizado especial criminal, tá? Então nós estamos falando de procedimentos, estou falando de procedimento comum. Agora, quando nós tratamos de procedimento especial, que é a hipótese do estudo, ou seja, os crimes praticados por funcionários públicos seguem a regra procedimental do artigo 514 do Código de Processo Penal, né? Olha só, deixa aqui eu abrir o CPP para que nós possamos verificar o que diz aí o artigo 514
do Código de Processo Penal. É importante, pessoal, que a gente sempre faça essa leitura, sempre faça esse acompanhamento, para que não fiquem falhas, né? Para que nós possamos compreender de uma forma concreta aquilo que nós estamos estudando. E diz o artigo 514, vou ler o 513 e o 514 do CPP, para vocês terem uma ideia. Olha só. Primeiro, aqui diz o seguinte: do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Ou seja, então aqui nós estamos falando de um procedimento especial que existe para o julgamento dos crimes praticados por funcionários públicos. Então não se aplica aqui aos crimes praticados por funcionários públicos, né, o procedimento especial, né? Aplica-se um procedimento, perdão, o procedimento comum, o processo comum. Aplica-se um procedimento especial. Então, o CPP diz o seguinte, artigo 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Deixa eu até marcar aqui, né, que nós estamos agora vendo aqui os artigos 513 e 514 do Código de Processo Penal, que fala sobre o procedimento, né, para apurar os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Bom, o artigo 514 diz o seguinte: nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Olha só, artigo 515 do CPP. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado e seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificativas. É assim, pessoal, continuam os artigos falando aí sobre o procedimento especial, né, o processo, o rito processual, a marcha processual especial que existe aí para o julgamento de crimes praticados por funcionários públicos. Então, é extremamente importante nós observarmos que, a partir do momento dos crimes praticados pelos funcionários públicos, nós temos um procedimento, né, aplicado também de forma especial, ou seja, o processo penal ele tem rito próprio, ele tem características próprias para o julgamento dessas pessoas, né, pela acusação da prática aí dos crimes. Bom, vamos lá então para a análise do crime de peculato. Pessoal, deixa eu fazer a leitura pelo meu código aqui. Diz o artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 3 meses. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pena de reclusão, deixa eu ler novamente. Olha só, caput do artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pena de reclusão de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, né? Vamos aí agora para o parágrafo 2º, que fala do peculato culposo.
Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena aí sim de detenção de 3 meses a 1 ano. E parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então vamos lá. Vamos analisar agora aquilo que diz o artigo 312. Bom, então a partir do momento que nós estamos agora estudando o crime de peculato, ou seja, o crime praticado por funcionário público, ou funcionário público que concorre de algum modo facilitando para que outra pessoa se aproprie de bem, valor público em proveito próprio ou alheio, existe aí, né, questões, existe aí fatos que são extremamente relevantes, ou seja, nós estamos vendo agora a questão de que o caput do artigo 312, ele fala de 2 tipos de peculatos, conforme aí a melhor interpretação doutrinária. Ele traz o peculato apropriação e ele traz o peculato desvio, né? Sendo ambas chamadas de peculato próprio. Então, quando é que isso acontece? Aquilo que diz o caput, olha só. Quando fala aqui que existe a apropriação, olha só, no artigo 312, ou existe o desvio do bem ou valor público. Então, por isso que nós temos aí o peculato apropriação e o peculato desvio, ou seja, aquele em que o funcionário público age diretamente, tá? Aqui, a atuação do funcionário público é uma atuação direta, é uma atuação positiva, é uma conduta que ele pratica, então, comissivamente. Então, percebam, aqui nós temos uma atuação direta do funcionário público contra a administração pública, né? Conforme dito aí no caput do artigo 312. Agora, nós temos ainda aquilo que diz o parágrafo 1º, chamado de peculato furto, né? Que é classificado como um crime impróprio, ou peculato impróprio. Por quê? O que é que diz aqui para nós o texto legal, no parágrafo 1º? Olha só, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, bem ou valor, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, ou seja, ele é impróprio por quê? Porque aqui ele permite que a responsabilização do funcionário público, né, de forma aí omissa. Ele age, muitas vezes, ali vão pensar, ele age de forma omissiva ou comissiva por omissão, né? Então, é uma questão também que nós devemos aí avaliar, que nós devemos observar quando tratamos do peculato. Então, ou seja, no caso do parágrafo 1º, nós estamos diante do peculato furto, considerado pelos autores, vamos aqui, né, fazer essa observação, com peculato impróprio, enquanto no caput é o peculato próprio. Já o parágrafo 2º nos traz a figura do peculato culposo, ou seja, onde o funcionário público não tem ali o desejo da prática, ou ele não tem aqui, né, o dolo na prática do ilícito. Então ele pode até agir de forma culposa ali dentro dos requisitos da culpa, né? A imprudência, a imperícia e a negligência. E aí, logicamente, que ele tem uma pena um tanto quanto atenuada, né? Enquanto ali no preceito secundário do caput, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Já no peculato culposo, nós temos um crime de extrema aí, limitação punitiva, até porque a pena é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Podemos até aqui, em razão da quantidade de pena, dizer que é um crime de menor potencial ofensivo. Tá? Então é importante que nós tenhamos aqui essa concepção, essa observação. Olha só então, o que é que nós podemos aí, né, extrair
do crime de peculato. O que é que nós podemos observar do crime de peculato, né? O que nos resta de considerações a fazer aqui? Primeiro, sobre o peculato apropriação, né? O que nós temos? Nós temos o caput do artigo 312. Né? Importante dizer ainda que, como o crime de apropriação indébita, ou seja, aquele que não é praticado por funcionário público, a ação nuclear também é apropriar-se. Lá diz apropriar-se, assenhorar-se, arrogar-se a posse de. E aí, logicamente, que nós temos, né, apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Então, se o particular, se ele não concorre com o funcionário público, ele se apropria de um bem público, de um valor público, logicamente que ele não está ali praticando o crime de peculato. Ele estará praticando o crime de apropriação indébita. Tá? Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Se o particular que se apropria da coisa pública e não agiu em concorrência com o funcionário público, vai responder por apropriação indébita. Se o particular, em concorrência com o funcionário público, se apropria da coisa pública, passa a responder pelo crime de peculato, porque a qualidade de funcionário público, né, o tipo penal absorve, atrai ali o particular para que responda pelo mesmo crime. Então essa é uma análise bastante interessante, né? Ou seja, exige-se para a configuração do peculato apropriação, né, a anterior posse ou detenção lícita da coisa em razão do cargo. Ou seja, o agente deve ter anteriormente a conduta típica, a posse justa do dinheiro, do valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular. E aí nós temos a disposição do STJ a respeito, né, que diz o seguinte: não é a disponibilidade de dispor do bem como se lhe aprouver, mas a disponibilidade, por exemplo, do ordenador de despesas que se paga a si próprio diárias de forma indevida. Pode responder por peculato. É a disponibilidade de alocar recursos, mas nos termos da lei. Então, ou seja, percebam aí, né, condutas bastante cotidianas aí da administração pública. Então, algo que pode ser observado. Agora, para que nós possamos observar a consumação do delito, né, se dá com a inversão do título de posse. Ou seja, né, o agente deixa de possuir em nome alheio, né, alieno domini, em razão de seu cargo, para possuir como dono, a causa domini. Portanto, é um elemento subjetivo. O dolo é essencial para que o crime de peculato possa aí ser considerado, né? É algo que transcenda o simples elemento anímico, a mera vontade do agente, ao dolo específico, né, que nós temos aqui que considerar para que esse crime funcional seja então observado, né? Além disso, né, além desta observação, nós temos aqui também observar o fato de que, além de causar dano ao patrimônio público, então tem que causar dano ao patrimônio público, né, e tem que ser um dano considerável, já que nós vimos que existe a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância também funcionais, por mais que a súmula 599 do STJ seja expressa em contrário. Nós vimos já hoje aqui julgamentos nesse sentido, tá? Então é importante aqui frisar essa questão também, mas também observar que, né, nós temos que ver ali o fato de que é possível, é necessário que seja funcionário público e que cause dano ao patrimônio público. Então nós temos aqui a junção de dois elementos extremamente importantes. Para a configuração do crime de peculato próprio, tem que ser funcionário público e tem que causar dano ao patrimônio público. Agora, no caso do funcionário, no caso do crime funcional impróprio, ou seja, caso ausente a qualidade exigida para o sujeito ativo, há a desclassificação para o crime de apropriação indébita. Então, ou seja,
conforme eu já havia dito. Se não houver um concurso de agentes, um particular mais um funcionário público, se não houver, se tiver ali somente o particular que se apropriou da coisa pública, nós não teremos, não é possível que ele responda pelo crime de peculato, né? Então haverá ali a desclassificação para a também conduta ilícita da apropriação indébita. Então esse é um outro aspecto que deve ser considerado quando vocês estão aí estudando os crimes contra a administração pública. O peculato furto, conforme nós já vimos lá, ele tem como elemento subjetivo também o dolo, né? É o dolo de agir ou o dolo de não agir. É o dolo de não fazer uma conduta comissiva por omissão. Ele deveria agir, mas não faz com a intenção de que alguém vá lá e roube ou furte determinado patrimônio público, né? Ele é um crime material. Por quê? Porque ele exige um resultado naturalístico. Ele exige a transformação das coisas no mundo real. Então, por isso que é considerado como um crime material. E, além disso, né, existe também aí, ele exige a inversão da posse para a sua consumação. É um crime de forma livre, sendo ainda plurissubsistente por ser fracionável sua conduta, possibilitando aí a tentativa. E vejam aí, então, mais um julgado do STJ a respeito, quando diz que a figura do peculato apropriação traz a elementar apropriar-se, que significa tomar como propriedade sua e apossar-se, ou seja, posicionar-se em relação à coisa como se fosse seu proprietário. A expressão posse deve ser concebida em sentido amplo, ou seja, inclui a disponibilidade jurídica do bem. As instâncias ordinárias concluíram pela configuração da conduta prevista no artigo 312, porque comprovado o repasse de verbas remuneratórias pagas ao funcionário fantasma, o agente político, bem como a sua utilização a proveito próprio e o elemento subjetivo, dolo, nomeação de assessor pessoal, visando a utilização da contraprestação pecuniária do cargo a seu proveito, né? E aí também é um tema recorrente na nossa vida política, né? Funcionários fantasmas, rachadinhas, né? São situações que acontecem às vezes muito mais perto de nós. O prefeito tem lá um cargo, né? Nomeia um funcionário comissionado e diz: olha, do seu valor, do valor do seu salário, você tem que passar 10% para mim todo mês, né? Então é isso que acontece, e acontece às vezes muito mais próximos de nós do que nós imaginamos, né? Não fica só lá nos altos escalões. Então, mais uma vez aqui, né, o agente político teve, em razão do cargo que ocupava, a posse imediata da coisa, que num primeiro momento era lícita para pagamento de serviços prestados ao município, sem que sequer foram realizados, mas também posteriormente passou à fruição do agente nomeante, como se dele fosse configurada, portanto, a conduta delituosa estampada no artigo 312, caput primeira, ou seja, peculato apropriação. Então, aí nós vamos observando. Fica aí depois para vocês analisarem algumas jurisprudências também sobre o tema. É importante que nós façamos o estudo literal, o estudo legal, o estudo doutrinário e o estudo jurisprudencial. Aqui, sobre o peculato de uso, pessoal. O que é o peculato de uso, né? É quando o funcionário público não quer a coisa para si. Ele não inverte a propriedade, mas ele utiliza a coisa pública em seu proveito próprio, né? Exemplo, vamos pegar aqui os prefeitos, né, que estão mais próximos de nós, presidentes da Câmara. Quando o prefeito pega o carro oficial no final de semana para ir passear no shopping, né? Quando alguém, um funcionário público, no final de semana, se utiliza lá de uma máquina, de um equipamento público, na sua propriedade particular. Então nós estamos diante aqui do peculato de uso, tá? Então, até porque, o que nós temos que observar, né? Em razão dessa exigência do animus reincide habendi, ou seja, a intenção de apropriar-se da coisa definitivamente,
invertendo a natureza da posse, grande parte da doutrina e da jurisprudência entende ser atípica a conduta do peculato de uso. Agora, por mais que não haja inversão da coisa pública para a posse do particular funcionário público, nós temos sim que observar que aqui também está gerando um dano ao patrimônio público. Agora, vale ressaltar então que nem toda a doutrina e jurisprudência admite a necessidade de tal elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, a inversão da propriedade. Existe uma vertente, existe uma corrente doutrinária e jurisprudencial que admitem sim a prática do do peculato de uso. Ou seja, a irrelevância penal do peculato de uso e a exigência da finalidade especial do agente restam reconhecidas aqui nesse precedente do STJ. Então, vou trazer para vocês uma jurisprudência que entende que não existe peculato de uso. Para que o delito em exame se configure, é necessário que o agente se aproprie do bem com o ânimo de se apossar definitivamente dele, motivo pelo qual a simples utilização da coisa pelo funcionário público em seu benefício ou de terceiro, mas com a intenção de devolver, não caracteriza crime. Ocorre que não há nos autos elementos que permitam inferir de maneira inequívoca que a suposta conduta pela qual o paciente está sendo investigado tenha sido de fato apenas peculato de uso e não peculato desvio, né? Então, olha aí a análise que o relator, o Félix Fischer, faz sobre esse caso. Então, existiu na compreensão dele o peculato de desvio e não se tinha como demonstrar que não houve o peculato de uso. Por isso que houve aí a responsabilização do agente público, tá? Agora, vamos pensar de uma forma bastante clara. Se não há peculato de uso por parte do funcionário público, existe o quê? Existe um ato de improbidade administrativa. Eu saio da esfera penal, entro na esfera administrativa e aí então eu estou diante de um ato de improbidade administrativa, ou seja, existe ali o dano efetivo, porque alguém se utilizou, se beneficiou da coisa pública em proveito próprio, por mais que não seja o crime de peculato de uso, existe um ato aqui de improbidade administrativa. Então, existe a necessidade de reparação desse dano, desse quantum público que foi utilizado em proveito próprio pelo indivíduo. Então, é uma questão bastante importante. Olha aí, vamos pensar nesse exemplo que eu vou citar para vocês, né? No caso de um prefeito municipal, a conduta pode configurar o crime previsto no artigo 1º do inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 67, que muitas vezes é chamado de jurisprudência pelo mesmo nome acima mencionado, peculato de uso. Em referido delito, a legislação penal extravagante é típica a conduta de utilizar-se indevidamente em proveito próprio alheio de bens, rendas ou serviços públicos, sem necessidade de ânimo de assenhoramento definitivo. Tá? Então nós temos lá o Decreto-Lei 201/67, que trata exatamente desta conduta, né, que aqui nós chamamos de peculato de uso. Ele não vai citar esse nome, né, mas ele vai trazer uma conduta típica que é utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Ou seja, descreve aí perfeitamente o peculato de uso, né? Então vamos lá, pessoal. Ainda aqui sobre esse tema, né, um tema bastante importante, bastante discutível, e como eu disse, faz parte da realidade brasileira, infelizmente, né, a prática dessas condutas. Quanto ao peculato próprio, nós temos a hipótese do peculato desvio, conforme nós já vimos lá, né, no caput, apropriar-se ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Então aqui o funcionário público, quando ele favorece alguém em razão da utilização de um bem ou de um serviço público para o outro, pode responder aí nos termos do caput do artigo 312 também, né? Por quê? Porque nós temos ali a conduta, né, incriminada é desviar. Então, funcionário público, por exemplo, né, dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio.
Então isso faz com que, por exemplo, aí nos termos da doutrina do César Bittencourt, diga que não é necessário o animus reinsidiabendi, podendo configurar-se o crime com o uso irregular do dinheiro, valor ou bem móvel, desde que haja o propósito do proveito próprio ou alheio. Exemplo que nós já falamos aqui na nossa aula de hoje, né? Pagar ali diárias ou horas extras a funcionários que não as merecem, que não as fizeram. Então esse poderia ser aí um dos aspectos a serem utilizados, né? A jurisprudência tanto do STF quanto do STJ consideram como típicas essa conduta, tá? Exemplo da jurisprudência do STF, o pagamento antecipado ao arrepio da lei, da totalidade do valor de aditivo contratual celebrado irregularmente, poucos dias após a sua assinatura. STJ, o dolo exigido para a incidência do peculato desvio é a consciência e a vontade definitiva de desviar a coisa, pertencente ao poder público de sua finalidade. O elemento subjetivo especial do típico ou do injusto é o que se faça o desvio em proveito próprio ou alheio. Então aí, pessoal, a jurisprudência ela é remansosa nesse aspecto, né, neste sentido. Bom, falando ainda sobre o peculato, nós veremos agora aí o peculato impróprio ou peculato furto, tá? Nós já vimos, né? Ele vem previsto ali no Código Penal, ele vem previsto no artigo 312, lá no parágrafo 1º. Qual é a finalidade do peculato furto, né? A finalidade deste tipo penal, ela é inerente, ela faz parte aí, né? A permissão, a omissão, a concorrência do funcionário público para com outros funcionários públicos ou até mesmo para com particulares, o que vai gerar de forma aí evidente o dano ao patrimônio público também, o dolo específico, né, da conduta das elementares previstas lá no parágrafo 1º do artigo 312. Aqui, o elemento subjetivo é o dolo e é necessário que haja, então, o desejo de apropriação definitiva. Desvio, né, devido aí ao tipo penal exigir que a vontade seja livre e consciente de subtração, perdão, também em proveito próprio ou alheio. Então aqui nós temos um peculato furto. Aqui nós temos a conduta, por exemplo, né, de alguém que tem a obrigação de proteger, de guardar o bem público, mas né, dorme ou finge que não vê alguém praticando ali este crime. Vamos dar um exemplo, né? Um vigia noturno, um funcionário público que tem ali a incumbência, por exemplo, de vigiar o almoxerifado da prefeitura, né? E aí é almoxerifado ou lá a garagem, né, o pátio da prefeitura. E aí ele, durante a noite, né, combinado com alguém, falou, olha, você pode entrar lá em tal horário, que vai ser a troca de turno, ou vou estar eu no turno, e eu não vou ver ali você entrar, e não vou ver, por exemplo, você roubar os tacógrafos dos ônibus, né, como eu já vi em algumas prefeituras aí isso acontecer. Então, ou seja, esse funcionário público, ele está deixando de cumprir a sua missão, a sua função pública, o seu munus público, né? Como o próprio nome diz, que é guarda noturno, de guardar o bem público durante o período noturno, e ele está então facilitando, ele está colaborando, ele está concorrendo para que outra pessoa pratique o furto. Então, seria a hipótese aí do parágrafo que nós estamos analisando. Peculato culposo, que é a forma privilegiada do peculato, até porque aqui retira-se o dolo e insere-se a culpa, né? Deixa de ter o elemento subjetivo específico da vontade, da conduta do agente, para que ele responda ali por algo que ele fez sem intenção, seja pela imprudência, imperícia ou negligência, né? Por que é uma conduta privilegiada? Porque nós passamos de uma pena de reclusão de 2 a 12 anos para uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, não se trata aqui de participação no crime de terceiro. As condutas são diversas. O agente público atua com culpa, deixando, é diferente do parágrafo anterior. Não há concorrência, não há concurso de agentes aqui, né?
Vamos pensar assim, o que é um peculato culposo? No mesmo caso do guarda noturno. É o guarda noturno que durante o seu expediente dormiu, né? Então aqui ele foi negligente, ele dormiu durante o seu horário de trabalho, né? Ele deixou de fazer aquilo que era obrigado e aí ocorreu lá um crime, um furto. Então, ou seja, aí nós temos o peculato culposo, né? Porque ele não concorreu, ele não fez parte, não houve uma participação do agente na prática do ilícito, né? Não houve dolo dele ali naquele furto, mas ele tem a sua responsabilidade garantida pela lei, né? De forma culposa. Então, no parágrafo anterior, nós vimos uma concorrência ativa e aqui nós vemos uma concorrência passiva, né? Ou seja, não há um concurso de agentes. O funcionário público responde por culpa, mas responderá. Ele tem a sua responsabilidade ali. Ou seja, o agente público atua com culpa, deixando de atuar com um dever objetivo, enquanto o terceiro, esse sim, age com dolo, aproveitando-se da brecha ou da oportunidade gerada pelo descuido ou, tecnicamente, pela imprudência, negligência ou imperícia do funcionário público. Então nós temos aquele que pratica o crime age com dolo, o funcionário público age com culpa. Cada um responde no limite da sua culpabilidade. E lógico, em se tratando de crime culposo, nós temos aí a previsão legal do parágrafo 3º, que prevê tanto a extinção da punibilidade quanto a redução da pena na metade, né? Depende muito quando ali o funcionário público ele ressarce o patrimônio, né? Ou seja, se essa extinção só ocorre, se a reparação ocorre antes do trânsito em julgado, e se a reparação ocorre a posterior à sentença transitada em julgada, reduz a pena pela metade. Então, o que nós temos? Mais uma vez, funcionário público que age culposamente. Se ele ressarce o dano público antes da sentença transitada em julgada, ele tem a extinção da punibilidade. Se ele ressarce o patrimônio público após o trânsito em julgado, ele tem a redução da pena na sua metade. A pena imposta é reduzida pela metade. Então percebam também aqui essa configuração importante quando nós tratamos do crime de peculato, pessoal. Próxima tela, nós temos aí o artigo 313, peculato mediante erro de outrem, pessoal. E aí fica então para a nossa próxima aula, né? Vamos marcar aqui, próxima aula. Então nós continuaremos daqui da página 101 na nossa próxima aula. Agora, pessoal, vou aqui então interromper o compartilhamento de tela. Me deem alguns minutos aí para que eu abra o sistema para que eu possa fazer a nossa chamada. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta sobre o crime de peculato, aqui do artigo 312, eu estou à disposição de vocês. Vou ficar aqui ouvindo vocês. Pessoal, só um instante que eu estou abrindo o sistema para poder fazer a chamada. Vamos lá, pessoal, chamada. Alice Mayra. Presente, professor. Muito obrigado. Anne Elise. Presente, professor. Aparecido Rodrigo. Presente, doutor. Camila Meninel. Presente. Cleiton.
Presente. Felipe Brasileiro. Presente, professor. Flávio José. Presente, professor. Gabriela Fernandes. Gabriela Fernandes. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se ela escreveu alguma coisa. Não. Igor Aranha. Igor está presente? Acho que não também. Isabela Nayara. Alô, Isabela. João Guilherme. João Guilherme Rodrigues. João Vitor dos Santos Borges. Presente. João Vitor está presente? Sim, professor, presente. Obrigado. É que está um pouquinho embaixo, eu não estava conseguindo ouvir. Lígia Rafaela. Lígia Rafaela. Pessoal, depois ao final eu vou falar novamente aí quem ficou com falta, tá? Deixa eu ver aqui. A Gabriela Fernandes estava presente, mas a internet dela deu uma oscilada, não conseguiu responder. Obrigado, doutor, pela informação. Então, deixa eu voltar lá na Gabriela Fernandes. Deixa eu voltar. Lúcia Maria. Presente. Obrigado, doutora. Marcela. Presente. Marciano. Marciano. Presente. Murilo. Presente, professor. Rafael. Presente. Rosenberg. Presente, doutor. Muito obrigado. Ruiter. Ruiter, já vi aqui sua manifestação no chat. Ruiter, obrigado. Samuel. Samuel, já vi também sua manifestação. Samuel, obrigado. Silvana, está presente, Silvana? Presente, professor. Tô, Muito consegui. obrigado. Está aí também. Tawane, deixa eu ver aqui, parece que ela já até se manifestou antes de eu chamar, mas está presente. Valdinei está presente. Doutor, boa noite. Presente. Boa noite, muito obrigado. Vânia. Presente. Vitor. Vitor de Oliveira Medeiros. E William. Presente, doutor. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Pessoal, só aqui falando novamente, quem ficou com falta hoje foi o Igor, a Isabela, o João Guilherme, a Lígia e o Vitor de Oliveira, tá? Não responderam, não ouvi a resposta, não teve manifestação no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não, muito obrigado pela presença de todos e até amanhã na nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite, professor. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.